Oi, encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no canal Baralho Cigano e Magia. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesse espaço onde a gente fala de magia, espiritualidade, oráculos, enfim, né? Todos esses temas que pelo menos eu acho muito interessante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Deixa o seu like e deixa também um comentário no vídeo, porque quanto mais você interage com os nossos vídeos, mais a plataforma entende que esse daqui é um canal legal e vai acabar entregando isso para outras pessoas. Então, deixa o seu comentário aqui, qualquer coisa escreve assim: eu sou um encantado do BCM. Perfeito. Coloca só, eu sou um encantado do BCM. Ou, se você tiver alguma dúvida, você também deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou ver se eu respondo depois. Belezinha? Tem um celular tocando aqui, mas ele está longe de mim, então ele vai continuar tocando. Eu não sei se o som está saindo no vídeo. Mas se tiver, logo a pessoa desiste. Tá certo? Bom, amores da minha vida, meus encantados. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de Quaresma, né? Esse é um vídeo bônus, porque nós temos vídeos aqui de segunda a sexta-feira, mas eu tinha feito uma enquete lá no Telegram, perguntando se vocês gostariam de saber um pouquinho mais, ou gostariam que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho mais a respeito dessa questão da Quaresma, porque sim, nós estamos na Quaresma nesse período. E bom, a Quaresma, ela tem a ver com uma passagem bíblica, ela tá muito mais associada ao catolicismo, tá? Então, a Quaresma, ele é um período que se comemora, digamos assim, o tradicionalmente mais trabalhado, entre aspas, né? Dentro do catolicismo, tá? Lógico que assim, hoje, por exemplo, nós temos as religiões de matriz africana que também falam muito a respeito da Quaresma, mas isso acontece justamente por conta dessa mistura que houve quando quando a galera de matriz africana veio para o Brasil, né? Porque é lógico que as religiões, elas acabam se misturando. Quando a gente fala, por exemplo, de Umbanda, a Umbanda mesmo, ela é uma mistura do candomblé, do catolicismo, do espiritismo, é como se fosse a junção aí, principalmente, não só, tá? Mas principalmente dessas três religiões. Porque você vê, né? A gente tem algumas práticas aí do catolicismo, como, por exemplo, essa questão mesmo da Quaresma, né? A gente tem a questão espírita, a gente tem a questão do próprio candomblé. Então, a própria religião Umbanda é como se ela tivesse agregado várias outras coisas. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso, tá? E mesmo o candomblé, lógico que o candomblé vindo aqui pro Brasil, gente, não tem como. A gente acaba influenciando, tipo, a religião ou os costumes daquele lugar, os costumes daquele povo, acaba influenciando nas práticas religiosas de um modo geral. Isso acontece não só aqui no Brasil, em qualquer lugar, né? Em qualquer parte do mundo, as coisas acabam se misturando um pouco. Mas a questão da Quaresma em si, ela tem a ver com o catolicismo, tá? E aí as outras religiões às vezes se misturaram ali e tal, e acabam meio que pegando essa crença também. E da onde surgiu isso? Meus amores, isso tem a ver com os 40 dias que Jesus passa no deserto. Não tem uma passagem bíblica que fala a respeito disso? Que é justamente os 40 dias que Jesus passa no deserto antes dele ser crucificado, que é a Páscoa, né? Então, vocês entendem que tudo isso tem a ver com essa tradição cristã, tem a ver com o catolicismo, porque mesmo em relação à galera que é evangélica, tem muitas coisas que são diferentes, né? Dentro do catolicismo e dentro dos evangélicos, que também tem várias vertentes aí. Enfim, é diferente. Mas a Quaresma, ela tem a ver com isso. Qual que é a simbologia, né? Qual que é o significado aí, o que acontece? Por que a Quaresma é um período que a gente precisa ter muita atenção? Bom, lá na Bíblia, o que diz né, o que a história, o que o relato diz é o quê? Eu esqueci de tirar a internet do meu celular, então às vezes fica aparecendo notificação aqui. Enfim, durante esses 40 dias que Jesus ficou no deserto, é como se tivesse sido dado o aval, a permissão ao demônio, né? E aí a gente tá falando dentro da tradição cristã,
Foi dado a permissão pro demônio, para Lúcifer, seja lá o nome que vocês utilizem, né? Mas foi dado a permissão para que ele tentasse a Jesus Cristo. Então, durante os 40 dias que Jesus ficou no deserto, ele ficou sendo tentado pelo diabo, certo? Essa é a história que tá lá na Bíblia, é a passagem bíblica, ok? Aí, assim, se a gente tá falando de uma tradição afro, né? Umbanda, candomblé, quimbanda, enfim. Se a gente traz para as religiões de matriz africana, primeiro que dentro das religiões de matriz africana não se acredita em demônio, não se acredita no diabo. Dentro das religiões de matriz africana, não se cultua Jesus Cristo. Se a gente fosse pegar as religiões de matriz africana, assim, né, purinha ali e tal, não se cultua Jesus Cristo. Por isso que eu digo para vocês, a Umbanda é uma mistura. Ou mesmo o candomblé, ou mesmo o fato dessas religiões estarem sendo cultuadas aqui no Brasil, se misturou. Porque assim, a gente vai dentro de um, sei lá, de um terreiro, seja de Umbanda, seja de candomblé e tal, a gente reza o Pai Nosso ali dentro. Mas o Pai Nosso, ele tem a ver com cristianismo, e cristianismo não necessariamente tem a ver com matriz africana. Entendem o que eu quero dizer, meus amores? Então, assim, as religiões de matriz africana, elas se misturam. Por conta dessa mistura, nós temos também muitos terreiros que falam a respeito dessa questão da quaresma. Mas a quaresma em si, ela está na Bíblia, e ela está na Bíblia cristã, e ela tem a ver com esses 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado pelo demônio, ok? Essa é a crença, é daí que vem a quaresma. Então, o que acontece? Qual que é a simbologia? A simbologia é a seguinte: já que Jesus passou 40 dias sendo tentado no deserto e ele não caiu em momento nenhum, ele não cedeu em momento nenhum a essas tentações, certo? Então, hoje, nós aqui, vivendo em 2024, que é quando eu tô gravando o vídeo, né? Nós hoje aqui é como se a espiritualidade desse a permissão aos espíritos de baixa vibração, aos demônios, para que tentassem os fiéis durante esses mesmos 40 dias. Então a quaresma é como se fosse uma permissão da espiritualidade, uma permissão de Jesus Cristo, uma permissão de Deus, para que os espíritos de baixa frequência ou para que os demônios também viessem tentar todos os fiéis da fé cristã, para ver se eles também seguiriam o exemplo de Jesus Cristo e se manteriam fiéis dentro dessa fé, ou se eles iriam cair e ceder às tentações. Então, a simbologia é como se todos os demônios do mundo tivessem a permissão de andar sobre a terra, tentando aqueles que são devotos de Jesus Cristo ou aqueles que estão no caminho da luz. Por isso que, dentro do período da quaresma, é comum que coisas ruins aconteçam, é comum que coisas estranhas sejam vistas. Tem muita história de quaresma, né? Principalmente histórias relacionadas a lobisomem. Gente, eu adoro histórias relacionadas a lobisomem, histórias relacionadas à assombração, histórias relacionadas, inclusive, ao folclore brasileiro, tipo Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Muitas dessas histórias, elas se intensificam nesse período da quaresma, porque muitos desses seres que são considerados mitológicos, né, que fazem parte da mitologia aqui brasileira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e tal, eles são tidos como se fossem assombração, e é como se eles recebessem a permissão para andar livremente pelo mundo, tanto causando coisas, porque dentro da fé cristã, esses seres, eles não são vistos como elementais ou seres da natureza, eles são assombração, né? Eles são aí coisa do coisa ruim. E é comum dentro desse período essas histórias se intensificarem, não só essas histórias relacionadas ao folclore, mas coisas relacionadas à assombração de um modo geral, porque é a permissão dada por Deus, ou a permissão dada até mesmo pelo próprio Cristo, para que os demônios saiam e tentem os fiéis para ver se eles vão cair ou não. Então, o período de quaresma seria essa analogia
esse simbolismo, entende? Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto e você, enquanto fiel e seguidor de Jesus Cristo, você será tentado por 40 dias pelo demônio para ver se você cai ou não. Então, os demônios estão andando pela terra. Seria isso. A quaresma é isso. Por isso que você precisa ter uma atenção redobrada. Por isso que as pessoas normalmente fazem jejum. Eu vou fazer um jejum de carne. Tem gente que faz os 40 dias de jejum, né, de carne. Tem gente que faz jejum de sexo, tem gente que faz jejum de algum alimento específico. Tipo, eu sou apaixonada por chocolate. Então eu vou fazer um jejum de 40 dias de chocolate. Por quê? Porque Jesus ficou 40 dias no deserto e ele ficou sem comer. Jesus ficou em jejum de água, Jesus ficou em jejum de comida. Então, como Jesus jejuou por 40 dias, em respeito também a isso, os fiéis da fé cristã, eles ficam 40 dias fazendo jejum de algum tipo de alimento. O mais tradicional é carne, né? Então, quem é mais tradicional, quem é mais assim raiz, quem é mais afinco, às vezes fica 40 dias sem consumir carne. Outras pessoas não, outras pessoas fazem o jejum da carne só na sexta-feira santa. Sexta-feira santa não pode comer carne, né? E aí não come, que é o que antecede a Páscoa. Porque aí o que acontece? Jesus ficou os 40 dias no deserto, depois disso ele é crucificado. E depois de 3 dias depois da crucificação, tem a ressurreição, que é a Páscoa. Então, a quaresma, ela antecede a Páscoa. Ela acontece depois do carnaval, não é uma data fixa, tá? Que nem, por exemplo, o Natal. O Natal é todo dia 25 de dezembro. A Páscoa não é fixa. A Páscoa, ela tem a ver com a quaresma, que tem a ver com o carnaval. O que é o carnaval? O carnaval, ela é uma festa pagã. O carnaval não está dentro do calendário cristão, tá? Ele não faz parte do calendário cristão. O carnaval, ele é uma festa pagã. Então, tem o carnaval, assim que acaba o carnaval seria o quê? O carnaval seria já a liberação dos demônios no mundo, tá? Seria mais ou menos isso. Então, no carnaval, todo mundo salta a franga. No carnaval é a liberação dos demônios. Então acontece o carnaval. Aconteceu o carnaval, aí entra o período de quaresma. Ou seja, no carnaval os demônios foram soltos. Não é uma data cristã, é uma data pagã. E aí, a partir da data que começou, né, o carnaval, a partir da data que terminou o carnaval, aí se começa esse período da quaresma, que são 40 dias. Passado esses 40 dias, aí a gente tem justamente a Páscoa, que seria a crucificação e depois a ressurreição de Cristo. Entendem? Então, todo esse período tem a ver com o calendário cristão. Tita, eu não sou católica, eu não sigo muito esse calendário cristão, que nem eu, Tita. Eu sou bruxa, eu não sigo o calendário cristão. Então, pra mim, na minha opinião, eu, Tita Oliveira, não faz sentido eu cultuar a quaresma, digamos assim, né? Ou eu fazer o jejum e tal. Posso fazer? Posso. O que a gente precisa levar em consideração? Existe sim a energia do coletivo. E a energia do coletivo é forte. Amores na minha vida. Quando a gente fala... Vocês têm noção de que é uma egrégora muito grande se juntando... em relação a um tipo de vibração, a uma ocasião específica, é lógico que isso tem força. Se eu quiser me conectar com essa energia, eu posso, mesmo não sendo católica, posso, que é o que acontece com as religiões de matriz africana. Por quê? Volto a dizer, dentro do candomblé, não tem demônio, não existe demônio. Essa ideia, esse conceito de diabo, de Lúcifer, esse conceito todo, ele é um conceito cristão, que tem a ver com Cristo, tem a ver com Jesus Cristo. Mas os terreiros de candomblé estão inseridos aqui no Brasil, onde a fé cristã é uma fé muito forte. E acaba mesclando, acaba misturando algumas coisas. Então tem sim muitos terreiros que também utilizam essa mesma linha de raciocínio, digamos assim, né? Por quê? Porque dentro dos terreiros, mesmo sendo pode ser o terreiro mais tradicional do mundo, se tá inserido aqui no Brasil, é muito comum dentro de um terreiro você ter aí a oração do Pai Nosso, você ter a oração
da Virgem Maria, né? A Ave Maria, que são orações católicas, mas que são feitas dentro do terreiro, né? E tá tudo bem, entendam que assim, eu não estou criticando, tá? Tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Porque nós temos uma grande egrégora de pessoas que cultuam e que acreditam nisso, e isso forma uma energia, isso forma uma massa, isso forma uma egrégora. Na verdade, esse é o conceito de egrégora. São muitas pessoas acreditando na mesma coisa, são muitas pessoas vibrando a mesma coisa, são muitas pessoas tendo aquele tipo de prática. Isso forma uma egrégora, isso tem uma força muito grande, absurda. Então, assim, imagina milhões de pessoas pensando a mesma coisa, acreditando na mesma coisa, vibrando a mesma coisa. Isso acaba criando uma consciência, isso acaba criando uma egrégora. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente dentro desse período da quaresma, muitas forças negativas sejam potencializadas, porque são muitas pessoas acreditando na mesma coisa. Então assim, Tito Oliveira, eu não necessariamente pratico nenhum tipo de jejum durante a quaresma, mas eu não faço qualquer tipo de magia durante a quaresma. Porque por mais que eu, Tita, não necessariamente seja católica, por mais que eu, Tita, não necessariamente siga essa doutrina, eu tenho que levar em consideração toda a energia que está à minha volta, porque eu estou dentro do Brasil e eu tenho muitas pessoas que seguem essa tradição e eu não posso ignorar a energia que está à minha volta. Eu, Tita, não sigo, mas o fato de eu não seguir não significa que a egrégora que está formada à minha volta não vai influenciar muitas vezes em algum tipo de ritual e algum tipo de magia que eu faça. Então, assim, eu não sigo de uma maneira tradicional, mas eu procuro ficar mais alerta com algumas coisas. Eu faço, sim, magias de proteção. Por exemplo, as minhas firmezas de proteção, elas estão em dia, tudo bonitinho, né? Porque eu não necessariamente sigo, porque eu não sou católica, mas isso não muda o fato de que a energia que está à minha volta vai acabar me influenciando de um jeito ou de outro. Então, meus amores, a quaresma é isso. A quaresma é como se fosse o aval da espiritualidade para que os demônios andem pela terra tentando as pessoas de bem, né? Seria mais ou menos isso. E aí as pessoas muitas vezes acabam se conectando de uma maneira mais intensa ou de uma maneira mais forte com energias de baixa vibração. Então é muito comum, por exemplo, em ambientes onde se tem muita bebida, onde se tem às vezes um sexo desregrado e tal, esses lugares terem a sua energia intensificada, tá? Por quê? Porque foi realmente um aval da espiritualidade para os demônios andarem sobre a terra? Eu, Tito Oliveira, não necessariamente acredito nisso, tá? Eu acredito que é justamente o pensamento coletivo das pessoas que acabam intensificando essas forças e essas energias. Volto a dizer, porque nós temos uma grande quantidade de pessoas pensando, vibrando e acreditando na mesma coisa. As pessoas acreditam que no período da quaresma as coisas negativas acontecem com mais força. Como você tem um grande número de pessoas acreditando nisso, sim, você acaba potencializando isso. Afinal de contas, nós somos co-criadores da nossa realidade. E aí nós estamos falando de uma energia coletiva. Muitas pessoas acreditando na mesma coisa, colocando força e colocando energia naquele mesmo pensamento. Então é lógico que essa energia vai se intensificar de verdade. Entendem? Então, se me perguntam, e a quaresma é um período de atenção? Sim, a quaresma é um período de atenção. É um período de atenção porque os demônios estão andando sobre a terra? Não, eu não acho que os demônios estão andando sobre a terra, mas eu acho que a energia que é liberada negativa, realmente ela é mais intensa e às vezes os espíritos acabam ficando mais fortes justamente porque eles conseguem canalizar essa energia. É o que eu, Tita, acredito. Mas se for dentro da fé cristã, são os demônios que foram liberados para andar sobre a terra, para tentarem os fiéis, tá? Seria isso. Deixa aqui pra mim o seu comentário, o que você acha sobre a quaresma, você realmente pratica a quaresma, você faz algum tipo de jejum, não faz algum tipo de jejum, o que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler e saber aí também a opinião de vocês a respeito desse assunto, tá certo? Amores da minha vida,
Um super beijo, uma semana abençoada e amanhã tem vídeo aqui, tá? Esse daqui foi só um videozinho bônus. Ah, e se você quer saber quais são os conselhos do universo pra você, seja período de quaresma ou não, entre em contato comigo para poder fazer o agendamento da sua consulta de tarô e de baralho cigano. Eu digo tarô e baralho cigano porque na mesma consulta eu trabalho com os dois, tá? Eu abro tanto tarô quanto baralho cigano. Todos os nossos links estão aqui na descrição do vídeo, então dá uma acessada aqui na descrição do vídeo, visita o nosso site, visita a nossa plataforma da Hotmart, visita as nossas redes sociais, Telegram, Instagram, Facebook, enfim, tá bom? Um super beijo, meus amores, meus encantados, lindos e maravilhosos, e até o próximo vídeo. Fui!